Então, quando a gente fala de sentir, primeiro a gente precisa definir. Existe uma definição, uma diferença entre sentimento e emoção. Qual que é essa diferença, né? A emoção é a reação mais inata e mais inconsciente do nosso organismo. A emoção, ela é uma mudança cerebral que acontece quando alguma coisa externa ou interna acontece e isso me evoca algum tipo de memória afetiva ou algum tipo de necessidade, né? Necessidade de afeto, necessidade de proteção, necessidade de defesa. Então, a emoção, ela vem sempre de uma necessidade do nosso corpo e da nossa mente. E ela é interna, né? Ela é corporal. A emoção, ela é corpo, ela é mente e ela é respiração. Então, toda vez que eu sinto qualquer tipo de emoção, eu sinto tudo. Eu sinto no corpo, a minha mente dispara alguns pensamentos e algumas reações corporais, e a minha respiração também muda, exatamente por causa desse disparo. E o sentimento é a interpretação que eu dou para essas emoções. Então, quando a gente fala, tô sentindo saudades, saudades é uma interpretação para falta, né? Falta com vontade de ver. Quando a gente fala, tô sentindo raiva, foi uma interpretação que eu dei para muitas vezes uma agitação, uma vontade de bater, uma vontade de sair correndo. Então, a gente, qual que é uma importante aqui? Todos nós, todos os seres humanos sentem emoção e sentem ela quase que o tempo todo, né? A emoção, ela sempre prevalece a nossa atenção. Então, vários estudos neurocientíficos já nos mostraram que quando a gente tem uma meta para cumprir e você fala assim para mim, presta atenção aqui, e eu estou predisposta a prestar atenção e fazer uma conta, por exemplo, um raciocínio lógico. Só que de repente passa um pensamento emocional na minha cabeça, ou eu vejo figura de alguém que me ativa alguma emoção, o meu cérebro automaticamente esquece o meu foco, a conta que eu estava fazendo, e ele vai acionar a minha amígdala cerebral, que é a parte da emoção que aciona a emoção no nosso cérebro, e ele vai focar a minha atenção nos estados emocionais. Então, a nossa emoção, ela sempre vai prevalecer a nossa atenção, o nosso foco, o nosso raciocínio. Isso é um artifício biológico do nosso organismo para a gente se defender. Por que para a gente se defender? Porque o nosso organismo ele é feito de uma maneira tão bela, né? Que quando eu estou trabalhando, vivendo minha vida, fazendo as minhas coisas, eu tenho que ter um coeficiente, uma parte dentro do meu cérebro que me avise se tiver algo errado acontecendo para que eu possa me defender ou para que eu possa fugir. Então, a emoção, que é essa parte que vai me ativar, que tem alguma coisa boa ou ruim acontecendo, ela serve como um processo de adaptação na nossa vida, ela nos protege. A emoção, o objetivo dela na nossa biologia é de proteção à vida humana e é de evolução à vida humana. Por que de evolução? Porque é a emoção que nos avisa que a gente está com fome, que a gente está triste, que a gente precisa mudar o nosso cenário, a emoção que nos avisa que a gente precisa sair correndo, porque a gente precisa se defender, a emoção que nos avisa que a gente precisa mudar de estratégia, porque a gente sente que algo não está bom, que eu não posso confiar nessa pessoa, porque eu tenho medo dela, que eu não posso queimar e botar minha mão no fogo, porque eu tenho medo do fogo. Então, a emoção, ela é extremamente adaptativa, biologicamente, e extremamente evolutiva. Ela é uma das coisas mais maravilhosas que a gente, como ser humano, pode ter, porque ela é o que nos torna, basicamente, humanos que conseguem, através dos seus sentimentos, mudar a sua realidade, tá? E aí eu queria começar falando isso, por quê? Porque a gente deveria aprender a amar as nossas emoções desde pequenininho, todas elas, as boas e as ruins. A gente deveria ter aprendido, e alguns de nós aprendeu, que a gente deve amar a nossa tristeza, amar a nossa alegria, amar a nossa raiva, no sentido de não querer refutá-las e jogar elas para longe toda vez que essas emoções são acionadas em mim. Se a gente tivesse aprendido isso logo na nossa primeira infância, do 1 aos 6 anos, hoje, como adultos, a gente não teria tantos problemas de humor, como as síndromes de ansiedade, como os toques, como os pânicos, como a depressão.
Se a gente tivesse aprendido isso na nossa infância, a amar as nossas emoções, a gente hoje não teria problemas de relacionamento que são ocasionados por emoção, por raiva, né, por ciúmes, por falta de comunicação, por medo. Mas, como nós, ou a maioria de nós, infelizmente, não aprendeu a amar as nossas emoções, a gente nem sabia disso há muitos anos atrás, né? A gente assimilou que muitas das nossas emoções eram ruins, que chorar não é bom, que ficar triste não é uma coisa muito aceitável na sociedade, que ninguém quer me ver triste, que eu deveria estar sempre feliz. Mas não feliz demais. Feliz demais quer dizer que você está se achando e não leva os outros em consideração. Então, veja, todas essas coisas que a gente foi aprendendo na infância e depois foram reforçadas na adolescência e na vida adulta, é o que foi dando um significado para as nossas emoções mais puras e é o que a gente chama de sentimento. Então, toda vez que eu falo eu sinto, eu estou falando exclusivamente de mim, né? Porque esse sentimento é uma interpretação minha para um estado emocional meu, né? Que eu senti alguma coisa no meu corpo, a minha mente foi lá tentar pegar alguma memória emocional que eu tinha para me dizer o que essa sensação significava, e aí eu reajo em relação a esse significado que eu dei. Deu para entender, gente, da onde que vem a emoção e a importância dela na nossa vida? Me escrevam. Sim, não, fiquei confuso. Me escrevam aqui, por favor, para a gente saber se vocês conseguiram entender. Dito isso, dito que as emoções são algo extremamente importante e benéficas na nossa vida, como é que a gente faz como adulto para reaprender a sentir, né? Porque não é necessariamente aprender a sentir, a gente reaprende a sentir. Por quê? Porque a gente já sente, todo mundo sente. A diferença entre as pessoas que dizem que sentem pouco e as que dizem que sentem muito é o quanto essas pessoas se permitem sentir e também o tanto de significado que essas pessoas dão para seus próprios estados emocionais. Ou muitas vezes a pessoa não assimila que aquela reação do corpo, que aquela excitação é uma emoção. Eu já vou falar sobre isso, então eu acho que eu não estou ansioso, mas eu estou. Eu só não aprendi a assimilar que essa minha ansiedade, essa minha agitação, esse meu pensamento acelerado é uma ansiedade, né? Porque socialmente a gente acha que essa ansiedade até algumas vezes pode ser positiva, ou eu não aprendi a assimilar que às vezes esse meu desânimo e irritação vem de um estado de tristeza. Então a gente, na verdade, não aprendeu muito também a caracterizar que emoções eu estou sentindo, né? Então, mas a gente continua sentindo essas emoções, todos nós sentimos essas emoções. A gente tem que, se a gente pensar que a cada pequena alteração que ocorre na nossa vida, cada pequena alteração, de um almoço que deu errado, de um filho que gritou na hora que a gente não estava esperando, até uma meia calça rasgada indo para o trabalho, até uma ligação que me interrompeu, até uma memória que eu tive no meio da manhã, qualquer uma dessas alterações me gera um estado emocional, né? E geralmente me gera uma memória emocional. E essa memória é o que vai dizer para o meu corpo e para a minha cabeça como é que eu devo reagir. Alguns de nós tem uma memória de falar assim: você não pode sentir isso, engole o choro, engole a emoção, engole a alegria e fica quieto. E aí nosso corpo trava todos esses sintomas, a gente passa a não percebê-los, na verdade, né? Naquele trava a gente não percebe, acaba inclusive ficando com o corpo todo enrijecido. Então, as pessoas que têm essa dificuldade de sentir, elas têm geralmente os ombros, o pescoço, às vezes a garganta mais enrijecidos, porque o corpo aprendeu a travar. E algumas pessoas falam, não, eu posso sentir, mas eu não gosto desse sentimento, eu quero que ele vá embora. E aí a gente acaba que cria um sentimento de raiva que a gente sente normalmente e que não precisaria ser assim, tá? Deu para entender? Então, estão me dizendo que estão entendendo, que a gente nem sabia que existia diferença entre sentimento e emoção. Na verdade, gente, isso um mero conceito, né? No dia a dia, o que a gente precisa saber é só que aquilo que nós sentimos como adultos foi interpretado por nós ao longo da vida. Então, tudo que a gente sente hoje, a gente precisa meio que colocar em xeque, porque foi um significado que eu dei para um estado corporal, mental e físico, né, que eu tive, tá?
A criança já é um pouco diferente. A criança, o sentimento dela é puro, né? Se ela quer chorar, ela chora. Se ela quer rir, ela ri. Se ela quer gritar, ela grita. Então, a criança ainda não tem esses filtros todos e a emoção dela e o sentimento são basicamente a mesma coisa. A gente, como adulto, que vai ensinando essa criança que aquilo que ela sente é bom ou é ruim, e aí ela vai dando interpretações e, enfim, aí a gente já sabe porque estamos aqui hoje, né? Todos intensificados de emoções durante a quarentena, todos ansiosos, uma população extremamente ansiosa, uma população extremamente irritada com os outros, uma população, e não só do Brasil, né, que tem medo de errar, que acha que não pode fracassar. Isso tudo tem a ver com a gente conhecer os nossos estados emocionais, tá? E tem, assim, uma coisa que é interessante eu trazer para vocês sobre isso, é que tem muita gente que me procura porque as pessoas não conseguem necessariamente sentir. Vocês conhecem gente assim? Que ela não sabe se ela sente as coisas, ela acha que ela não sente nada, que ela tá sempre meio médio, né? Isso se chama alexitimia ou alexitimia, não sei como fala exatamente a palavra em português. Mas alexitimia é uma característica de pessoas que não aprenderam a sentir, né? Então, eu travo essas minhas respostas do corpo, eu interpreto elas como outras coisas, não como as minhas emoções, e eu meio que passo pelos meus dias achando que eu não, achando não sentindo as coisas. O meu corpo sente, a minha mente aciona, mas ela trava na mesma hora, porque em algum momento lá da infância eu criei algum trauma sobre as minhas emoções. E aí tem algumas pessoas, até não é um número tão baixo assim, que tem essa dificuldade que se chama alexitimia, não chega a ser uma patologia, mas é uma dificuldade emocional muito grande e que causa alguns problemas na vida das pessoas e que está totalmente relacionada à ansiedade generalizada e à depressão, que são os transtornos de humor. E olha que interessante, mesmo as pessoas que não sentem, que é, né, uma dificuldade, desenvolvem um transtorno de emoção, que é a ansiedade e a depressão, ou seja, a gente sente, foi só a maneira que a gente aprendeu a não lidar com as nossas emoções, tá? E por que é que acontece isso? Porque as emoções foram reprimidas lá na infância e na adolescência, e porque a gente aprendeu que isso não é bom. Chorar não é bom, ficar triste não é bom, ficar alegre demais não é bom, ficar nada é bom. Né? Alguns de nós tiveram uma infância muito robotizada em relação aos estados emocionais. A própria escola, hoje em dia até tem escolas que já trabalham, né, os estados emocionais, mas outras escolas não, outros berçários não, né, de bebê. Então, a própria escola não aceita muito, né, esses estados emocionais que são tão naturais de uma criança. Então, a gente meio que é bombardeado o tempo todo pela essa regra de que sentir não é muito legal, né? E aí estamos aqui, adultos que às vezes têm tanta dificuldade de se relacionar com a gente mesmo, com os outros, por causa disso. Então, eu trouxe aqui quatro passos, tá? Para a gente entender as nossas emoções. Ou a gente vai ter que começar entendendo, talvez, os nossos sentimentos, para depois entender as nossas emoções, tá? Bom, então como que a gente faz para entrar em contato com isso? Anotem lá, passo número 1. Passo número 1 é trabalhar com a nossa mente. Então, se a minha emoção é mente, respiração e corpo, o meu processo para nomear e entender o que eu sinto é mente, respiração e corpo, né? Não é só mente, porque a mente nos engana, porque nós já somos adultos, então eu preciso envolver a respiração e eu preciso envolver o corpo, tá? Então, a primeira coisa, o passo número 1 é a gente trabalhar o fato de que sentir é bom. E olha, é tão difícil a gente trabalhar o fato de que sentir é bom, porque às vezes as pessoas, quando a gente está em processo, ou às vezes as pessoas que eu converso mesmo, elas falam, mas isso parece para mim uma coisa tão errada de falar. Como que pode eu estar triste ser bom, eu ter raiva ser bom, eu ter ansiedade ser bom, eu me sentir desamparado ser bom? E é por causa disso que eu expliquei para vocês, né? Então, assim, a gente precisa ressignificar essa crença de que as emoções são algo negativo que a gente precisa controlar.
E aí é na repetição mesmo da gente começar a falar, as emoções não são algo negativo que eu preciso controlar. As emoções são algo que me ajudam a evoluir, que me ajudam a ligar o meu sistema de defesa, que me ajudam a ser uma pessoa mais próxima de quem eu sou e menos próxima do que esperam de mim. E isso a gente faz reprogramando mesmo essa frase, essa crença, essa ideia. Então, é meio que a gente ir repetindo isso para a gente constantemente enquanto a gente vai vivenciando as situações, né? Agora, na quarentena, que todo mundo está vivenciando muita emoção, então a gente acorda com preguiça, triste, fica ansioso durante o dia, vê o jornal, sente raiva, as emoções estão assim, à flor da pele, né? Se sente desamparado, se sente sozinho, tudo isso são emoções. Então, agora que a gente está vivendo tudo isso, é uma ótima oportunidade para a gente aprender a sentir. Então, se eu acordo triste, eu falo, tudo bem, eu estou triste, e essa emoção não é necessariamente ruim. Então, a gente primeiro vai trabalhando esse nosso estado mental e esse significado de que sentir é ruim. Sentir não é ruim, sentir é extremamente válido. E aí, controlar a sua emoção é que é ruim. Porque quando a gente tenta controlar, eu estou tentando fazer com que ela não exista. E eu não estou deixando que o curso da minha emoção me ensine alguma coisa. Então, não tente se controlar. A partir de agora, todo mundo que está vendo esse vídeo vai tentar não se controlar e sim se permitir. E isso tem estudos e estudos neurocientíficos sobre a capacidade da gente aceitar o sentimento que está vindo, independente se eu sei nomeá-lo ou não, ou seja, sentir qualquer tipo de desconforto ou de excitação alegre, eu vou simplesmente deixar que ele venha, ao invés de ficar tentando mandar isso embora, tá? Ó, a Mê falando difícil, é difícil mesmo. Então, como a gente já veio numa construção social e familiar de que sentir não é necessariamente bom e que se eu não controlar o que eu sinto, eu sou uma pessoa imatura. Quem já escutou isso? Que é imaturidade a gente não controlar o que sente. Uma balela, uma besteira, uma mentira que os adultos que não sabiam sentir criaram. Não é culpa deles também, porque eles não tinham essa informação, tá? Mas é uma construção errada que a gente aprendeu e que nos faz muito, muito, muito mal. Então, primeiro passo é: eu vou precisar trabalhar esse fato de que sentir é bom, sentir não é ruim, sentir é evolutivo, é biológico. Eu vou repetir uma informação que eu sempre passo: as únicas duas áreas do cérebro de um bebê recém-nascido que ele nasce, que estão ativadas e funcionando, é a área de network, que é a área de conexão com o outro, a nossa necessidade de pertencer e se conectar, e a amígdala cerebral, que é a parte da emoção. A gente nasce programado para sentir. Nós nascemos programados para sentir, né? Então, sentir é algo muito importante para a nossa evolução, né? Controlar é algo que nos afasta de evoluir. Vamos começar a pensar o processo assim, que talvez isso pode ajudar vocês, tá? Estão me perguntando, mas se eu tenho uma emoção de raiva, tenho que deixar ela vir, não devo controlar? É isso que você está falando? Sim, mas eu vou explicar para vocês de que maneira que a gente faz isso, tá? Então, tem duas coisas sobre emoção. A primeira etapa é aprender a sentir, nos permitir sentir, e a segunda etapa é, então, eu aprendo a regular. Lá no projeto Equilibre-se, que para quem não sabe, é um projeto que eu tenho de práticas de regulação e equilíbrio emocional, a gente faz todas essas técnicas, porque cada emoção a gente regula de um jeito, né? Então a raiva eu regulo de um jeito diferente do que eu regulo a tristeza, diferente do que eu regulo o desamparo. Então lá eu faço essas práticas, eu ensino essas práticas. Tem até gente aqui do projeto Equilibre-se que aprendeu a fazer isso, e são práticas que realmente nos ajudam. Mas eu vou dar algumas dicas já para vocês começarem a fazer isso agora, tá? Então, a primeira coisa, a gente precisa mudar essa ideia de que sentir é ruim. E a ciência está aí para nos provar, com mais de 10 mil artigos publicados, comprovando da capacidade do sentimento e que aceitar os nossos sentimentos nos ajuda a regular, tá? Então, a gente tem todo um background de ciência aí, inclusive foi isso que eu estudei no meu mestrado, então eu li
muitos e muitos e muitos desses artigos, e posso falar com propriedade disso para vocês, e além de trabalhar com isso, essa é a minha prática, eu meio que ensino as pessoas a sentir, esse é meu trabalho diário, tá? Então, o primeiro passo, eu preciso trabalhar com essa ideia, mesmo que essa ideia para mim seja um pouco absurda, porque eu não quero sair por aí perdendo as estribeiras com as pessoas, tá? Segundo passo, a gente precisa trabalhar com uma segunda ideia de que sentir não é fraqueza. O sentimento é natural, inclusive a raiva. Qual é o problema das pessoas que sentem raiva e a raiva toma conta delas? É o mesmo problema, gente, das pessoas que sentem tristeza e a tristeza toma conta delas. É o mesmo problema das pessoas que sentem solidão e a solidão toma conta delas. É o mesmo problema de qualquer emoção que ela fica exacerbada dentro da gente. Por que é que uma emoção se exacerba? Por que é que ela toma uma proporção maior do que deveria? Porque a gente tenta mandar ela embora, porque a gente tenta controlar. Porque quem é que gosta de sentir raiva? Ninguém. Se você pergunta para uma pessoa, você tá com raiva? Na hora que ela tá com raiva, ela vai falar o quê pra gente? Eu não tô com raiva, porque a gente nega o nosso estado físico, o nosso estado emocional. Eu não tô na negação, eu não tô irritado, né? Eu não tô impaciente, eu não tô triste. Então a gente nega. É o nosso primeiro estágio, porque a gente aprendeu que sentir não é bom, é até um processo inconsciente, é de tentar não sentir aquilo. Ao tentar não sentir, o meu cérebro não consegue captar um pensamento lógico de que, opa, minha amígdala foi acionada, tenho memórias ruins sobre esse fato, eu começo a sentir um monte de coisa, meu corpo começa a jorrar sangue, a bombear sangue mais rápido no meu organismo, o meu coração começa a acelerar, eu começo a sentir raiva, a raiva a gente sente geralmente na extremidade das mãos, exatamente porque é esse o circuito aqui que a raiva faz, tá? Para que a gente consiga se defender, então é um processo ainda evolutivo, e ao invés de eu aceitar que eu estou com raiva, nosso significado que a gente aprendeu é, eu não posso sentir raiva. Só que enquanto eu faço isso, meu cérebro continua com essa reação, porque ele não confirma aquilo que o meu corpo está acontecendo com o meu corpo e aquilo que eu estou mandando de informação para o meu cérebro, entendeu? É mais ou menos esse o processo. No momento que eu falo, eu estou com raiva, e tudo bem, porque a gente vai sentir raiva várias vezes na vida, ou com tristeza, ou com qualquer outra coisa, automaticamente o meu cérebro, que estava precisando entender o que está acontecendo, acalma, porque ele fala: ah, isso é raiva. E aí ele consegue acionar as nossas partes laterais e frontais, porque por enquanto ele está só na amígdala e na minha parte de memória. Então, quando eu nomeio e eu falo, ah, eu estou sentindo isso, tudo bem, e ele consegue acionar as outras partes e fazer conexão com as partes racionais que vão me dizer, então, se eu estou sentindo isso, eu posso sair disso. E aí, aceitando a emoção e fazendo os exercícios de regulação, que aí a gente tem vários, mas um deles, por exemplo, é falar, eu não preciso sentir raiva nesse momento, eu posso ver a situação por outro ângulo, isso a gente chama de reprogramação racional, e isso faz com que o meu organismo consiga ter uma outra ordem, que não seja a ordem de reprimir, de não pode sentir isso, entende? Então, assim, lembrando que o nosso cérebro, ele sempre precisa de um começo, meio e fim para funcionar bem, para que as conexões se estabeleçam bem. E quando eu nego uma emoção, ele não faz essa conexão. Ele não consegue entender o que está acontecendo. Então, como a emoção prevalece a atenção, ele continua bombardeando o estado emocional. E muitas vezes eu estou reagindo por memórias do passado, não tem nada a ver com o presente, eu estou reagindo por tudo que você já me fez, por tudo que eu já me fiz. Então, eu nem vou conseguir entrar na racional e vou explodir. Mas isso vale para qualquer emoção, não é só para raiva. Deu para entender a diferença? Então, assim, o que faz a emoção ficar exacerbada? É exatamente o fato de eu não me permitir sentir, de eu não nomear essa emoção, e quando eu não faço isso, eu não consigo dar um endereço lá dentro do meu cérebro para essa emoção. Ele fica perdido, é um carro perdido com falta de gasolina, vamos colocar assim, tá lá. Aí quando você fala, é isso que você está sentindo? Calma, tá tudo bem que você sentir isso? Ele se abastece, ele fala, então isso aqui eu posso seguir esse caminho, e aí ele vai seguir um outro caminho. Como que a gente sabe disso? A gente sabe disso com experimentos neurocientíficos mesmo, então a gente vai ter experimentos de cérebro,
a gente... Opa! Oi, pessoal, calma que estava acabando a bateria aqui. A gente vai ter experimentos fazendo scan cerebral, que é o fMRI, que é o aparelho que a gente mede as frequências cerebrais. Na verdade, não é frequência, ele mede o quanto que teu cérebro é acionado em diferentes partes enquanto você sente alguma coisa. Tem aquele capacetinho, que é o eletroencefalograma, que a gente aí sim mede as frequências de cada impulso emocional, ou a gente mede pela sudorese, pelo batimento cardíaco e pela pupila, que essa que foi a pesquisa que eu fiz, tá? Então, por que que a gente... Daí a gente, nessas medições, a gente vai lá e incita as pessoas a sentirem algo. E quando elas sentem esse algo, o que que a gente observa? Então, primeira questão. Você já tem o número 1, que vão trabalhar com... Eu preciso entender e colocar na minha cabeça que sentir não é ruim, que eu preciso aceitar. Se eu não aceito, ela aumenta. Essa é uma regra. Toda emoção que não é aceita e não é comunicada, ela aumenta, ela vira de um tamanho desproporcional, porque a minha mente fica ali, ó, só nas memórias emocionais antigas, ela não tem para onde sair. Segundo, sentir não é uma fraqueza, e a maioria de nós aprendeu isso. Sentir, reconhecer seu sentimento e regulá-lo é muito mais uma fortaleza do que uma fraqueza. Só que para regular eu preciso saber o que eu estou sentindo, eu preciso me permitir sentir, tá? E terceiro, eu preciso me permitir sentir qualquer coisa, não só as coisas boas, como raiva e tristeza. Raiva e tristeza eu acho que são as coisas que todo mundo menos se permite sentir, né? Porque a gente já tem um histórico de achar que não deve, não pode, deve ficar feliz o tempo todo. É humanamente impossível, impossível. Como que a gente se permite sentir? É simplesmente uma ordem que a gente dá para o nosso organismo. Eu faço isso nos meus processos, assim, a partir de hoje eu vou me permitir sentir. É bem simples, tá? E a gente começa a se permitir sentir e a gente começa a perceber que a gente está sentindo coisas que não sentia antes. Então, esse é um processo e é simples assim. E o quarto é comentar. Então como que eu aprendo a sentir? Já que eu não sei o que eu estou sentindo, como é que eu nomeio. Depois de você trabalhar essas crenças, essas frases, você vai começar a aprender a sentir através dos seus pensamentos negativos. Porque olha só, se uma emoção é pensamento, respiração e corpo, né, reações psicofisiológicas, que a gente chama, então se uma emoção é isso tudo, eu preciso trabalhar com isso tudo para aprender a sentir. Todo pensamento negativo, por exemplo, eu não vou conseguir, meu Deus, que chato isso, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Eu estou exausta, não aguento mais. Lá vou eu de novo tentar uma coisa. Todo pensamento negativo, ele vai gerar uma emoção negativa. Então, para quem tem dificuldade de saber o que está sentindo, comece avaliando seus pensamentos negativos, né? E os pensamentos negativos, eles são muito automáticos, eles brotam assim na nossa cabeça. Então, comece observando os seus pensamentos negativos, porque eles vêm sempre, 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 sempre com um estado emocional acoplado, quase que bem grudado, tá? Então, você vai saber, poxa, se eu tô pensando que isso não vai dar certo, eu tô sentindo alguma coisa. Primeira coisa, existe um sentimento aí, tá? A preocupação, ela sempre vem com uma emoção, geralmente com uma emoção de ansiedade mais medo. Então, geralmente são essas, tá? Daí a gente pode ter cartilha de sentimento, não é algo que eu acho que vai ajudar vocês nesse momento, mas existe cartilha, né? A gente aprender o que é o que sentimento que é o quê. Mas entender os seus pensamentos negativos e o que está acoplado a eles é já uma maneira da gente começar a se permitir sentir, né? Porque quando eu falo para o meu cérebro, eu tô com um pensamento assim, então tenho sentimento aqui, eu já estou me permitindo sentir. Mesmo assim, vamos supor que eu tenha dificuldade. O segundo passo é eu perceber minhas reações do corpo, porque o corpo reage. O corpo reage antes da nossa mente. Milissegundos, é óbvio que não é visível aos nossos olhos, mas quando a gente faz o experimento, é muito engraçado, a sudorese, o batimento cardíaco e a pupila dilatada, eles acontecem antes da pessoa começar a achar que está nervosa. Então, o corpo, ele reage milissegundos antes da nossa emoção do que o nosso pensamento, porque ele é corporal, né? É uma reação
fisiológica. Então, eu preciso observar o meu corpo. E olha, a gente não aprendeu a observar o nosso corpo também, né? A gente aprendeu a enrijecer o nosso corpo. Então, o que eu preciso observar do meu corpo? Quando ele enrijece, quando a minha musculatura daqui das costas fica assim, acolhida, quando eu fico com as mãos, que aí é muito mais o sentimento de raiva, né? Precisando extravasar as mãos. Quando eu sinto uma vontade de me mexer sem parar, que tem muito a ver com a ansiedade e com a raiva. Quando eu recolho o meu corpo automaticamente, que tem muito a ver com a tristeza. Quando eu engulo seco, isso é um estado emocional. Quando a minha sudorese aumenta, quando o meu coração começa a bater mais rápido, quando a gente não sente a nossa pupila dilatar, nem tem como a gente ter essa percepção, mas a gente consegue sentir às vezes o sangue subindo. Eu sinto meu sangue subindo, para mim é bem fácil, assim. Eu venho, parece que ele vem vindo aqui, assim, e eu falo, eu tô ficando nervosa, né? E aí eu vou trabalhando toda a regulação emocional e falando, tá tudo bem, eu não preciso ficar nervosa, não tenho nenhum perigo aqui, eu posso fracassar. Então a gente aí começa a fazer a regulação depois que a gente sente que o corpo tá nos dando sinais emocionais. Então, como eu aprendo a sentir? Observe a sua reação corporal e observe os seus pensamentos negativos. Observe o seu estômago, as suas dores de estômago, que elas geralmente, não é sempre, estão relacionadas às emoções, né? Principalmente as emoções de ansiedade, de tristeza, de raiva, raiva contida, porque tem gente, todo mundo tem raiva, né? A diferença é que a gente vai dando um significado para a raiva, é que muitas vezes a raiva esconde uma tristeza, uma decepção, uma solidão. Então, a raiva, que se eu sinto raiva todo dia, isso não é uma emoção normal de raiva. Provavelmente, ou eu estou me sentindo triste todos os dias, só todos os dias, desamparado todos os dias. E aí a gente coloca a raiva no lugar, a ansiedade no lugar. Então, quais são as emoções que eu tenho que ficar atento para ver se elas realmente são elas? Que emoções que acobertam outras emoções? A ansiedade. A ansiedade é uma ótima maneira da gente não entrar em contato com tristeza, com desejo, com alegria, com solidão. A raiva é uma ótima maneira da gente também não entrar em contato com esses sentimentos, com esse sentimento de desordem e a irritação. E as compulsões, mas a compulsão não é um sentimento, já é um comportamento, tá? Essas emoções, quando a gente sente elas muito durante muitos dias, batata que elas estão acobertando emoções que a gente chama de emoções mais primárias, que a gente não aprendeu a sentir, que são essas que eu falei para vocês, de tristeza, de desamparo, de solidão, de sobrecarga, de achar que eu tenho que dar conta sozinho, medo de errar, né? A gente não aprendeu a sentir medo. Então, o que a gente coloca em cima do medo? Ansiedade, a gente coloca em cima do medo raiva do outro, né? Projeta no outro, irritação com o outro. Tudo isso é medo, tá? Então, também tem essa segunda etapa aí da gente entender que uma emoção muito exacerbada como essa, às vezes ela está cobertando outras emoções, que é bem melhor eu me permitir sentir tristeza e ficar triste durante 40 minutos do que eu ficar com raiva durante uma semana. Deu para entender? Porque a gente faz isso, a gente vai acobertando, tá? Óbvio, né, gente? A gente está trabalhando aqui numa live, que inclusive já está para acabar. Vocês não vão sair daqui peritos nisso, mas vocês já podem começar a identificar esses processos em vocês, tá? Então, eu vou só repetir. Número 1 é trabalhar a regra de que sentir é bom, eu posso sentir. Número 2, trabalhar a regra de que sentir não é fraqueza. Número 3, se permitir e dar essa ordem para o seu organismo. A partir de agora eu posso chorar, ficar triste, ficar feliz, tudo bem. E número 4, esteja atento aos seus pensamentos negativos, porque todo pensamento negativo traz uma emoção. Número 5, esteja atento aos seus estados corporais. Então, esse é o processo. Se você nomear uma emoção errado, não sei o que é isso, não tem tanto problema, desde que você nomeie ela com alguma coisa, e a hora que você nomeia a sua emoção do jeito certo, você sente um alívio imediato. Imediato, ela diminui no mesmo momento,
tá? Então, esse é o truque para a gente entender se isso que eu estou nomeando é realmente isso que está acontecendo dentro de mim. E aí vale, né, gente, a gente vê lá uma cartilha de emoções, porque a gente tem a cartilha dos estados emocionais da neurociência tem mais de 70 tipos de emoções. Também a gente não precisa ficar decorando tudo isso, mas saber essas primárias, assistir lá aquele filme do Divertidamente, que está no Netflix, que ele fala dessas emoções primárias, para vocês entenderem um pouco como que cada uma acontece. Mas saber que eu vou ter raiva, eu vou ter tristeza, eu vou ter desamparo, que a gente tem muito, eu vou ter nojo, eu vou ter alegria, eu vou ter preocupação, que é medo, na verdade, é medo, né? No filme eles falam preocupação, mas a emoção é medo. E basicamente essas emoções a gente sente semanalmente. Então elas devem já estar por aí pairando sua vida. Desamparo nem tanto, mas agora na quarentena, sim, desamparo está bombando aí na nossa mente. E a gente vai fazer uma prática. Então, vamos fazer uma prática para a gente resgatar como que é sentir uma emoção e nomeá-la. A gente vai fazer essa prática exatamente agora e vocês podem fazer com vocês, com adulto. Afeto é uma emoção, amor, tá? Façam com adultos, não é uma prática que a gente faz com criança, exatamente porque a gente já tem uma emoção que já virou sentimento, a gente já deu um significado para ela, tá? Então vamos lá, fazer a prática é o seguinte: eu vou pedir que vocês sentem confortavelmente aí na cadeira de vocês e que vocês resgatem na memória de vocês algo que fez. Vamos começar com uma negativa que nos últimos dias te fez mal, que você não gostou, que você, sei lá, ficou triste, ansioso, alguma coisa assim. Então, resgatem isso na memória de vocês. Conseguiram resgatar essa memória? E aí a gente vai fechar os olhos e você vai lembrar dessa situação. Pode ter acontecido hoje, por exemplo, né? Ai, acordei chateada, cabisbaixa, por exemplo, né? Lembre de você nessa situação. Respire fundo e bem devagar. Volte a lembrar de você nessa situação. Veja que pensamentos você estava pensando, que pensamentos estavam ali negativos. E agora deixe com que essa emoção invada o seu corpo. Sinta ela no seu corpo. Perceba o que acontece, se a sua respiração muda, se o seu peito aperta, se as suas pernas têm vontade de se mexer. Qual parte do seu corpo essa emoção existe? Continue lembrando da situação. Tente nomear agora essa emoção. Pergunte para você mesmo, que emoção é essa? Ela é boa ou é ruim? E aí vá falando os nomes para você, até você sentir esse clique, tá? É tristeza, é raiva, é solidão, é desamparo. O que é? E logo depois, repita para si mesmo: eu posso sentir, está tudo bem, eu posso sentir. Eu não preciso mandar isso embora agora. Respire fundo mais uma vez, o mais fundo que você puder. E abramos os olhos. São práticas assim que a gente faz no Equilibre-se, tá, gente? Só que com mais tempo. Esse processo que a gente acabou de fazer é exatamente o processo que a gente deve fazer todos os dias. Chorei, que bom, deixa vir. Eu acho maravilhoso quando a gente chora fazendo esses processos de emoção, porque é uma emoção que precisa vir, tá? Sentir no peito, sentir na cabeça. Então, olha, gente, esse scan do corpo, enquanto a gente sente aquilo que aconteceu, é algo que a partir de agora você já vai ficar ligado, porque a emoção geralmente, as emoções geralmente já estão condicionadas para alguma parte do corpo. Então, poxa, passei o dia com falta de ar, o que eu estava sentindo? Passei o dia com dor de cabeça, o que eu estava sentindo, né? Ou o que eu não estava me permitindo sentir? Passei o dia com dor nas costas, com dor no estômago, o que eu não estava me permitindo sentir?
faz esse exercício, volta lá nas situações do dia e vê o que você estava sentindo e tem que acabar com essa frase, eu me permito sentir. Por que que tem que acabar com essa frase? Para a gente mudar a nossa memória de que a gente pode sentir algo que a gente não aprendeu. Então, aos pouquinhos, repetindo, 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 a gente vai ensinando o nosso organismo que tudo bem sentir. Quanto mais eu ensino isso, mais as emoções vêm, mais vocês vão ter facilidade de nomear, mais vocês vão ter facilidade de encontrar o lugar no corpo que tá, e ela meio que passa, porque depois que você faz esse processo, ela já pode ser liberada, entendeu? É automático. Então, às vezes eu vou até ficar sentindo isso, sei lá, mais 1 hora, 2, mas ela vai passar. Eu não vou ficar o dia inteiro sentindo uma coisa exacerbada, porque eu não me permiti. Essa é a grande diferença. Eu não vou comer compulsivamente ou ficar com raiva de alguém compulsivamente, porque eu não fiz esse pequeno processo de aprender a sentir. Esse processo libera vocês dos estados emocionais exacerbados, tá? Então, para achar um nome, sinta primeiro no corpo, vai trazendo os nomes e vai vendo que nome que dá esse alívio quando você fala. O pessoal diz que conseguiu, que está amando aprender, que a gente vai sentir várias coisas, dor, várias coisas, tá? E que estão muito surpresas com esse aprendizado. Outra pessoa sentiu o coração acelerado, uma pressão na cabeça e depois um formigamento. Então, esses, gente, é o corpo de vocês reagindo à emoção pura. O que eu faço para esse sentimento do meu corpo ir embora? Você diz para ele: está tudo bem, você pode sentir, acalme-se. E continua respirando até ele ir embora. Essa seria, talvez, o exercício de regulação emocional mais puro e coringa, né? Às vezes não vai funcionar, e aí que a gente faz esse trabalho todo no processo, no projeto Equilibre-se para cada uma dessas emoções, tá? Mas essa frase, eu gostaria que vocês saíssem daqui com ela hoje, porque é ela que vai liberar os estados emocionais de vocês. Eu me permito sentir, eu me permito sentir. Permitam-se sentir e permitam que os outros também tenham esses sentimentos. Né? Que as pessoas ao redor de vocês possam ficar chateadas, que elas possam ficar bravas, acolham o que elas sentem, da mesma maneira que a gente aprendeu a se acolher agora. Então, o acolher é simplesmente falar: puxa, eu não tô bem, né? Por que eu tô com tanta raiva? E aí você volta, talvez essa raiva é uma tristeza e tudo bem, eu tô sentindo isso, na hora que tiver que passar, vai passar. E aí você continua a sua vida tentando fazer essa reprogramação.